Bom dia, pessoal, tudo bem? Todo mundo só ficou com ex-pastor aí na cabeça, né? Como é que é isso, ex-pastor? Depois eu entro nessa história, mas antes de eu entrar, pessoal, o slide já está aí. Como o tempo é muito rápido, eu vou ser mega objetivo com vocês aqui, ok? A minha grande provocação aqui é que vendas, AI vai acabar com o que a gente conhece de vendas, ou é a gente que não conhece de vendas o suficiente para usar isso na maior potência que deveria. E aí, assim, quem está aqui, eu quero já combinar uma coisa com vocês. Eu não prometo muita coisa, mas é muito provável que você saia daqui sabendo o quanto a gente subestima vendas. Ok? Só para eu calibrar aqui, de quem está assistindo agora, quem aqui é empreendedor? Você tem um negócio, é empresário. Show. Quem é líder de alguma coisa, líder de alguma empresa, de alguma área? Legal, show. Seguinte, primeira coisa, eu tenho 25 anos tocando operações comerciais, tocando operações de vendas. E o que a gente vê a maior parte das pessoas, elas têm um grande problema. Elas subestimam vendas. Porque venda é um negócio que, assim, é subestimado já de natureza. Quer ver um exemplo? Quem aqui a tua mãe falou para você, Rafa, meu sonho é que você seja vendedor. Tem alguém aqui? Acho que é impossível, né? Mas, cara, isso diz um pouco sobre o quanto a gente vê preconceito em relação a isso. Porque, na realidade, tudo que a gente está falando aqui, quase todos os conteúdos de AI, são voltados a como é que eu vendo mais e melhor. Como é que eu cresço. Então, quando você tem um business, a coisa mais importante desse negócio é vender, é crescer. Só que isso é subestimado. E ainda mais num momento como esse, a gente vê que muita gente é da área de tech, da área de produto, e vendas é quase um mal necessário, né? É um negócio que, assim, quem dera se eu achasse, cara, um puta vendedor, um puta gestor que senta lá e resolve minha vida. E não é isso que vai rolar. Então, só para a gente seguir, na linha de como a gente subestima vendas, eu quero saber o seguinte, tem um monte de gente aqui que é empresário ou é líder, eu quero que você responda com honestidade, de maneira sincera. Quem aqui, agora que está aqui, não conhece esse livro, Receita Previsível? Quem não conhece? Aí, eu pediria para aplaudir essa galera que levantou a mão, porque hoje em dia todo mundo é foda, né? Todo mundo sabe tudo. E para mim, foda é ser vulnerável, né? É dizer, cara, eu não sei. Então, pô, você vem para um lugar desse para aprender, né? A gente hoje, todo mundo sabe tudo. Cara, esse cara, curiosidade sobre ele rápida. Esse cara tem 11 filhos, o Aaron Ross. E ele ainda escreveu um livro. Então, para mim, ele é um gênio. Eu estou tentando escrever um livro há 3 anos e não consigo. Mas esse livro, Receita Previsível, mudou a forma que a gente vê vendas. E ele trouxe alguns elementos que fazem a gente entender como é que eu sistematizo vendas. 3 coisas. Tudo que se ouve sobre marketing de conteúdo, marketing outbound, especialização de funções em vendas. Então, sabe aquela sopa de letrinha? SDR, BDR, Closer, Farmer, Hunter. Quem já ouviu sobre isso aqui se sente meio confuso, porque é muito complexo. Esse cara sistematizou isso em 2011. Ou seja, é um negócio que é antigo. E grande parte da gente que empreende nem conhece ainda. Então olha como a gente subestima isso. Só para vocês entenderem. Cara, o que é ter um processo que a gente chama de máquina de vendas na empresa? Você hoje tem muita gente falando muita coisa. Mas o que é de fato construir essa tal máquina de vendas? Você ter uma empresa que vende de uma maneira sistêmica. É quando eu pego meu departamento comercial e transformo ele numa engrenagem. Essa engrenagem, pessoal, funciona de 3 formas. Então, a tua área comercial, ainda que hoje tenha uma pessoa, você precisa que ela tenha 3 coisas. A primeira delas é o que está ali, autonomia. Significa o seguinte, eu preciso vender de maneira autônoma. A venda não pode depender de mim para que ela aconteça, ainda mais se eu for o gestor, o CEO. Segundo, previsibilidade, que todo mundo fala sobre isso. Terceiro, uniformidade. O que isso significa? Tem empresas que você tem 5, 10 vendedores, um cara vende 60% da tua meta, os outros vendem muito pouco. Não tem uma uniformidade no time. Ou seja, você depende de pessoas. E o que eu prego, o que eu ensino você precisa ter uma operação que o processo é soberano às pessoas. A operação sobrevive independente das pessoas ali. Então, isso é algo que a gente busca. Só para vocês entenderem, cada negócio, cada empresa aqui, ela comercialmente falando, vai estar... Tá dando para ouvir bem? No fundo aí, todo mundo, show? Ela está no nível de maturidade, pessoal.
Então, o que a gente vê aqui? Tem gente falando, vamos botar SDR AI, investir em marketing, fazer dinheiro, mas você não resolveu ainda teu Product Market Fit. Quem não sabe o que é Product Market Fit, dá uma pesquisada nisso, eu não vou ficar aqui entrando a fundo porque não dá tempo. Mas existem desafios específicos ao longo do crescimento de uma empresa. E a gente às vezes nem tem consciência disso. Não adianta eu querer botar time, investir em marketing e não ter resolvido o meu modelo de tração. Então, cada business vai crescer de uma forma. Exemplo, tem algum advogado aqui? Advogado, contador, algo assim? Não, mas um exemplo. Se eu tenho um advogado, o cara quer investir em marketing para vender serviço. O canal que funciona para ele tracionar 1000 vezes melhor não é necessariamente o marketing pago, é eventos. Evento é um canal de aquisição que, para quem vende relação de confiança, traz muito mais tração. Então, como eu estruturo uma operação de venda para quem precisa disso? Cara, você vai mapear quantos eventos você participa, como é que você capta lead e gera contato. Isso vai te trazer um resultado no curto prazo muito maior do que se você tentar botar o marketing como prioridade. É um exemplo, ok? E aí, para a gente seguir, qual que é o Desafio Brasil? O Desafio Brasil, pessoal, tem a ver com isso aqui, ó. Alguém conhece esse personagem? Esse cara, como o tempo é curto, eu vou dizer, ele tem 2 poderes que eu queria ter na minha vida. Primeiro, ele controla o tempo, lembra? Ele tem um negocinho ali que ele controla o tempo. Segundo, ele se multiplica. A menos que você não consiga fazer essas 2 coisas, que você consiga, é impossível que você consiga tocar a operação da tua empresa fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Qual que é o desafio? A gente olha para a nossa área de crescimento e pensa assim, eu preciso colocar o vendedor, botar um gestor com a cenoura e o chicote, enfia um atrás, o outro na frente, onde você quiser, e faz vender. E eu entendo que a minha área comercial vai funcionar só com isso, mas não é assim que funciona. Então, só para você entender, o que precisa ter num departamento comercial? Isso daqui, galera, é uma metodologia que eu desenvolvi ao longo de 25 anos. Toda operação comercial aqui presente, para ela tracionar, ela precisa ter esses 5 elementos. Toda operação tem uma camada estratégica, uma camada de aquisição, de capacitação de vendas, que a gente chama de Sales Enablement. Uma área de Revenue Ops, que hoje falam Revenue Ops, mas é uma área de dados orientada a tech, que mexe com as AIs. Precisa ter uma liderança com escopo específico. Precisa ter uma camada de gestão de talentos. Quer ver uma máxima para vocês? RH, via de regra, não sabe contratar vendas. Vendas é algo que, para eu conseguir trazer pessoas certas, eu tenho que ter gente que entende de vendas para contratar. E as empresas erram muito nisso. O time especializado, isso aqui é uma mandala de vendas. Só para você ter uma ideia, quando eu implemento uma operação comercial, são mais de 250 itens que eu olho para implementar uma operação comercial. Eu já tenho isso há mais de 10 anos. E aí, só para você entender a jornada aqui, ó, esse slide ele é o que paga a conta de vocês. Se você pegar na tua empresa, implementar o que está aqui, você vai ter uma máquina de vendas. Eu fui, ao longo dos anos, entendendo, para você implementar uma jornada de vendas, cara, uma máquina tem uma jornada que passa por todos os pontos estratégicos, táticos e operacionais. Então, eu primeiro planejo, depois eu torno previsível. Eu construo essa máquina do ponto de vista de papéis, time, remuneração. Eu crio os processos e eu tenho que criar uma estrutura de gestão e liderança que mantenha isso de pé. Por que isso é importante, galera? Hoje, e aqui eu estou no palco do AI Brasil. A AI te ajuda em muita coisa. Só que, cara, se você não tiver isso, você pode ter a melhor AI, mas não vai adiantar. Então, tem coisas que vêm antes, e é o que muita gente não parou para ver. Então, por exemplo, só para você entender, na minha cabeça nem sempre foi assim. Era meio assim, ó. Deve ser como funciona às vezes para algum de vocês. Você sabe que existem os conceitos, mas não sabe muito bem qual é. Então, o que eu fiz? Ao longo dos anos eu organizei isso. E o que muda com a AI? A AI acaba com o meu emprego ou ela diminui meu trabalho nesse lugar? A principal coisa, a AI ela vai pegar em vários pontos aqui e ela vai tirar o trabalho que eu tinha antes de fazer isso manual. E isso é foda na operação de vendas. E o que eu vou entregar para vocês aqui agora, então? Cases, aplicações práticas que eu faço. São mais de 1.100 operações comerciais que eu já implementei ao longo desse tempo. Em indústria, serviço, varejo, todas as áreas que você possa imaginar. Eu vou trazer algumas aplicações práticas aqui, cases rápidos para você entender. Show? Primeiro deles aqui, para você entender. Tem alguém de indústria aqui? Que mexe com indústria ou tem indústria? Show. Cara, indústria de aço com 1,6 bi de faturamento,
6 anos sem crescimento. Cadeia de valor complexa. O cara vende, compra, tem loja própria, etc. O que a gente fez nessa empresa? Olha o resultado que a gente gerou aqui em menos de um ano. 17% de crescimento em cima de 1,6 bi. Aplicação prática. Esse cara tem uma grande dor. Ele nem sabe quem compra dele. O que a gente fez com a AI? Cara, a nossa tecnologia com a AI integra com o RP desse cara, monta uma matriz que a gente chama de RFV e mais produto, IP, prioriza todos os clientes por essência, frequência, valor e produto. A partir disso, eu pego quem são os caras campeões. Eu seto campanhas específicas para tipos de clientes, numa operação que o cara não sabia nem o que fazer com os clientes. Cara, em 4 meses, 17% de crescimento, só fazendo uma coisa, eu não fiz nada demais. Eu só falei para a IA, cara, qual é a pergunta que eu tenho que fazer para a base? Só isso. O que eu faço com cada tipo de cliente? Só isso. 17% de crescimento. Outro case. Agência de marketing focada em odontologia. É cliente nosso há 3, 4 anos. Cara, dependendo de indicação para vender, como deve ser muitos de vocês, crescimento totalmente imprevisível. O que eu fiz com esse cara? Primeira coisa, a gente desenvolveu uma ferramenta 100% com AI. Ela faz um assessment com todo o time de vendas, mapeia o perfil do vendedor. Você tem alguém lá que está prospectando que não tem um perfil hunter. Para quem não entende isso, ele não tem perfil de caça. E você bota ele para prospectar. Não vai funcionar. O que a gente fez com a AI? Eu achei uma forma de diagnosticar perfis e saber ao longo do funil da empresa, cara, a tua parte de prospecção está sem cobertura. Você tem 3 pessoas prospectando, mas ninguém tem perfil. Aí a gente pega e ajusta as posições. Outra coisa, tudo que é transcrito, todas as gravações, todas as videoconferências, tudo que eu puxo do CRM porque eu integro. Eu tenho um coach ali que faz o assessment. E aí o lance não é a AI fazer, é como fazer. Ele separa, por exemplo, uma ligação de pré-vendas em abordagem, cumprimento, spin selling. Ele avalia cada critério desse e ele vai pegar qual é a nota desse cara, qual é o critério que ele tem que se desenvolver e ele já traça um PDI para esse cara automaticamente. Isso, a AI está foda. É muito maneiro fazer isso com a AI. O grau de precisão disso com a AI hoje é muito maior do que o ser humano fazendo. Essa aplicação aqui, o que ele tinha antes? Ele dava coach para os vendedores no feeling, agora eu tenho uma AI que faz isso com 100% das ligações, ou seja, uma amostragem muito maior e o desenvolvimento das pessoas é muito além. Então, é um case prático aplicado que hoje funciona muito para vocês. Outro, uma empresa de seguros que vende principalmente seguro-saúde. Custo de aquisição alto. O cara estava praticamente pagando para vender. Ou seja, o CAC dele não fechava. Esse cara aqui entrou na nossa operação. Qual é a dor dele? Mais estratégica. O que a gente fez? A nossa ferramenta entra, eu pego a base inteira de clientes dele, histórica, seto o perfil de cliente ideal. Qual é a lógica que eu uso para saber quem é de fato o perfil de cliente para esse cara que faz sentido? Defino uma tese de ICP bem definida. Outra, avaliar dessa empresa, parou ali, ó, as units economics. Então, como eu desenho um modelo de CAC e LTV que faça de fato sentido? E eu meço e controlo isso como uma bússola na ferramenta aqui o tempo todo. Outra aplicação. Dentro, eu vou entender, de acordo com os números dele, o perfil de cliente, qual é a capacidade operacional que eu preciso. Então, a minha tecnologia hoje com AI fala, cara, para essa operação eu preciso do SDR Júnior, de um Closer pleno, de um CS Sênior. Esses caras, no sistema de remuneração, eles vão ter uma remuneração agressiva, que vai funcionar na relação entre fixo e variável desse modelo. A ferramenta controla isso. Não tem como você pensar no time de vendas que se performa sem definir um sistema de remuneração que seja muito foda. E a gente subestima isso, a gente cria comissão para o time nas coxas. Então, eu estou falando de AI para fazer ligação, mas ninguém fala de AI para definir sistema de remuneração. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? E isso aqui, às vezes, tem um impacto muito maior do que o SDR ligando pela AI. Então, esse cara foi um cara que ele antes contratava no feeling, agora a gente tem uma acurácia lá de 89% de assertividade em todo mundo que a gente coloca no time. Cases reais, aplicáveis, funcionando. Então, aqui, em 25 minutos, a provocação que eu posso fazer para de ouvir a hype, porque a aplicação prática que gera resultado em AI está muitas vezes em todo o sistema que está envolvido por detrás. E aí uma provocação para a gente caminhar para o fim. Vendas é uma das únicas
dinâmicas na vida da empresa que faz você acessar a zona de rejeição. Eu não sei se alguém já pensou sobre isso, mas só para você entender, tem um livro muito legal que fala sobre isso, que é o Objeções. Para vender, você tem que fazer o quê, pessoal? Você tem que pedir, não é? Quem pede, ouve o quê? Não. Ouve pouco não, ouve muito não. Ouve muito não. E o ser humano não nasceu dotado da capacidade de lidar com tanto não. O que rola? A gente foge de vendas porque é um fenômeno neurológico. O medo da rejeição, a rejeição é um dos únicos sentimentos que provoca dor física no ser humano. E por que eu estou contando isso? Rápido para vocês entenderem. Cara, esse aqui sou eu. Eu já fui bonitinho um dia. Eu sou carioca, nasci na zona oeste do Rio de Janeiro. Acho que dá para notar pelo sotaque. E eu sou órfão de pai vivo. Eu tive um pai que teve uma relação extraconjugal com minha mãe. Eu fui acidente de percurso. E eu vi o meu pai e ele falava para mim que não era meu pai. Que minha mãe era isso, minha mãe era aquilo. Pesada a história. Mas eu não estou contando isso para vocês ficarem tristes. Porque eu, quando tinha 12, 15 anos ali, é muito engraçado, porque eu era gago. Não sei se você acredita hoje. Eu era extremamente gago. Eu não falava. E eu, com 12, 15 anos, eu quis vender. Olha que loucura. Porque, de algum jeito, na época eu não entendia, depois eu entendi, que se eu fosse vender, isso podia, de algum jeito, me impactar. E aí, é como se eu acredito numa inteligência infinita, alguns dão o nome de Deus para isso, eu dou o nome de Deus. Cara, colocou na minha vida o desejo de ir vender, e eu entendi que vendas era uma ferramenta para curar a rejeição. E que quando eu trabalho a rejeição que tem em mim, eu desbloqueio coisas incríveis. E eu entendi que eu tinha um papel de ressignificar como a gente olha para vendas. E aí, eu não sei se você sabe disso, mas o Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem nome do pai. A gente vive num país quase de mães solteiras. Esse número cada vez é maior. E a minha história, ela dialoga com uma coisa que eu acredito muito. Vendas é o meio mais acessível e democrático que a gente tem para mudar a vida das pessoas. Aqui tem líderes, empresários, etc. Se a tua empresa não vende, concorda que você não impacta a vida de ninguém? Então, vendas é algo que, em toda a transição, todo mundo que passou por esse palco, o Gui Junqueiro, o pessoal falou, cara, vendas está presente. AI ok, vendas continua lá. Então, é um assunto que a gente subestima e que a gente não deveria subestimar. E aí, só para vocês entenderem um pouco da jornada, 2018, eu vendo minha primeira empresa, por 10 dígitos, um cara que era gago, que começa em vendas, né? Depois eu monto uma plataforma de terceirização de vendas, foi a maior do Brasil, a gente teve mais de 20 mil vendedores alocados em operações. Eu vendo essa operação 2 anos depois, em 2021 eu monto o Sales Club, alguns devem conhecer, o Sales Club é tipo um G4 de vendas. Eu fundei e saí em 24, mas a gente implementa mais de 1.100 operações comerciais, um puta case, e hoje eu tenho o Grupo Ventro, que é um grupo de performance em sales. E aí o que me traz aqui no AI hoje? Eu aceitei o desafio de, cara, fazer parte com o Pedro, com o Reguete, Chechel, a galera, o time todo, do ecossistema do AI pelo seguinte. Eu vou falar muito claro e objetivo com vocês. Pedro Camoleira, que é o cara que está aqui pagando essa conta, é um cara bilionário, vocês sabem disso. Provavelmente tem muito mais dinheiro do que a maioria aqui, sem menosprezar ninguém, não conheço todo mundo, mas a gente sabe que tem muito poucos bilionários no nosso país. É um cara que podia estar fazendo qualquer coisa. Estava aqui, foi embora ontem, hoje, 3 horas da manhã, para chegar lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, fazer reunião. E aí eu olho para esse cara e falo, puta que pariu, o cara podia estar em casa fazendo qualquer merda, está aqui em prol de um movimento que bancou, ano passado, 15 milhões no evento, e o AI Brasil nasce com o propósito de democratizar isso para o nosso país. Eu conheci os meninos da Lua ali, ó, o Paulo está ali. Os caras criaram, talvez, a maior revolução de AI que a gente vai soltar aqui no Brasil. E, cara, os caras precisam de apoio, grana, etc. E o AI Brasil está aqui para isso. E aí, quando eu vi essa missão do Pedro, eu falei, cara, eu preciso fazer parte disso, porque não é só um movimento. Cara, tem 42 mil pessoas já nessa comunidade, mais de 6 cidades impactadas. Cara, o portal que reúne a comunidade do AI. Eu tenho aqui o professor Anderson Soares, ele não está aqui, não sei se vocês sabem quem é a maior autoridade em AI do país, largou a faculdade para vir para o AI Brasil. Um cara que, puta, uma referência de AI. Esse cara fez os maiores projetos de AI que tem no país, mais de 200 implementações, é o head de AI nosso. Cara, além disso, o AI Brasil
ele tem uma abordagem que vai, cara, desde assessment, entrega, até capacitação, educação. O que eu estou falando aqui? Eu propus para a galera lançar um primeiro teste aqui, com quem está aqui, só quem está no Gramado Summit. A gente tem um programa chamado AI Brasil 360, que ele vai ser disponibilizado aqui só para 10 empresas. Só 10 empresas, que a gente vai selecionar. Essas 10 empresas vão ser adotadas pelo nosso ecossistema. O professor Anderson vai pessoalmente fazer um assessment de AI em todas essas empresas. Tudo que eu mostrei aqui da estrutura de crescimento, eu disponibilizo para o AI Brasil. Então, as empresas que a gente atende, eu vou fazer a estruturação de crescimento para essas empresas. Então, essas 10 empresas, a gente chama desse programa de 360, vocês vão poder ter isso. E no final, eu vou soltar um QR para você preencher aqui um formulário. Então, o AI Brasil hoje, ele tem 3 formas de entrada. Você pode entrar como patrocinador, com stand, palestrante ou acesso. Você tem 4 caminhos para a pessoa física aqui. Primeiro deles, eu entro para a comunidade gratuito, eu entro, cara, com ingressos abertos, etc. Tem venda corporativa, eu entro no 360 hoje, na verdade até final de amanhã vai estar aberto ainda. Então, as 10 primeiras empresas que a gente selecionar vão para essa curadoria aqui. E o quarto caminho para entrar no AI é ser um parceiro que vai patrocinar os eventos, etc. Então, quem, cara, quer aproximar mais, escaneia aqui para a gente, é o mesmo QR Code aqui, para você falar com a gente mapear você e colocar você nesse ecossistema de alguma forma. Eu queria agradecer esses minutos aqui e, cara, desejar que vocês possam fazer as empresas de vocês crescerem pra caceta com AI, porque é um negócio que não cresce morre, e o único jeito de você impactar o mercado é crescendo muito. Show? Obrigado, galera.